aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus vem dizendo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, que Deus fez os céus e a terra. E a Bíblia vem dizendo também no Evangelho que segundo escreveu João, no capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, pois ele estava com Deus no princípio. Interessante que agora nós começamos a montar o quebra-cabeça, porque em Gênesis não menciona que Jesus está com Cristo, mas agora no Evangelho nós acaba descobrindo que Jesus estava com Cristo no início. Agora nós vemos também, meus irmãos, no mesmo livro de Gênesis, posteriormente nos versículos posterior, nós vemos que a palavra de Deus vai dizendo que o Espírito pairava sobre as águas. Agora nós vemos três que estavam no início. Nós vemos o Pai, nós vemos o Filho e nós vemos também o Espírito Santo de Deus. Agora muitas pessoas têm se perguntado: se Deus criou todas as coisas, se Deus fez todas as coisas, se Deus fez com que todas as coisas acontecessem, como é que pode? De onde veio Deus? Quem criou Deus? Quem gerou Deus? Quem formou Deus? De onde Deus vem? Então a palavra de Deus já começa respondendo para a gente em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos agora que Deus não foi criado, porque lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor, que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Agora eu quero estar te dizendo algo: se você tem medo do inimigo, você tem medo de seta, você tem medo de demônios, você tem medo das hostes espirituais, você tem medo de orar, você tem medo de clamar, muitos têm medo do escuro, muitos têm medo dos ataques espirituais, mas não entende uma coisa: aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus faz morada dentro de mim, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de você. A palavra de Deus nos diz, na carta que segundo escreveu Paulo à igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e se vós destruíres o templo, Deus também vos destruirá. Agora nós temos o conhecimento de que nós não vivemos sozinhos, mas aquele que habita em nós veio da parte de Deus e estava com Deus no princípio de todas as coisas. Agora eu quero estar dizendo algo: muitos dos irmãos têm medo de clamar, muitos dos irmãos têm medo dos espíritos imundos, mas até mesmo o inimigo, até mesmo os anjos que hoje são caídos, até mesmo os demônios que habitam no abismo hoje, eles foram também criação de Deus, sendo Satanás forte, sendo os demônios fortes, sendo eles poderosos, não tiveram a capacidade de se criar a si mesmo, mas até mesmo os demônios foram criação de Deus. Não digo que Satanás foi criação de Deus, mas eu digo que os anjos do Senhor foi criado, e digo que no meio desses anjos o inimigo foi criado, mas não foi criado como inimigo. O que se tornou um inimigo foi quando ele se desviou das leis do Deus vivo. Ele começou a querer cobiçar algo que não lhe pertencia, pois a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós vemos agora que Satanás é caído por terra, jogado por terra, pelo fato de querer um dia alcançar, chegar ao trono de Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que aquele a qual está aqui, o inimigo, a palavra de Deus diz que Satanás, o inimigo de nossas almas, está ao nosso derredor, ungindo como leão, caçando uma maneira de nos tragar. Mas só que aí que está, a palavra de Deus também diz
que Jesus é o leão da tribo de Judá. E eu te digo algo, Satanás pode ser confundido, pode ser até mesmo simbolizado o leão que está ao nosso derredor, mas aquele verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, esse mesmo leão habita em mim, esse mesmo leão habita em ti, e é esse mesmo leão que faz com que nós branda, e esse mesmo leão é que nos protege. Então eu quero dizer algo na qualidade de profeta. Ei, querido, não desista da tua casa, não desista da tua família, não deixe de orar pelos teus, não tenha medo aos laços do inferno, não tenha medo dos poderes das trevas, porque a palavra de Deus nos diz em Lucas no capítulo 10, versículo de número 19, que Jesus nos deu o poder de pisar em cobras e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Então este poder já nos foi dado, essa autoridade já nos foi dada, esta ousadia já nos foi dada. Cabe a nós cumpri-la, cabe a nós tomarmos posse, cabe a nós intercedermos, cabe a nós repreendermos as hortes do diabo. Muitas vezes nós vemos os irmãos servem a Deus, mas a sua casa o diabo tem reinado. E você sabe por quê, irmão? Porque não tem usado a autoridade de Deus, porque Deus deu autoridade e o homem fica calado. Ei, querido, o poder não está em você, mas está no nome de Jesus. Clama somente assim, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas que habita dentro da minha casa. Eu não aceito que minha família seja assim. Eu não aceito que meu filho seja um drogado. Eu não aceito que meu esposo seja um cachaceiro. Eu não aceito droga dentro da minha casa. Eu não aceito meus filhos na droga. Eu não aceito meus filhos viciados. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o cativo do diabo, todo o grilhão, toda seta, toda maldição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, tão somente, irmãos, devemos nós clamarmos a Deus e entendermos que Deus, Ele criou todas as coisas. Romanos capítulo 11, versos 36, que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Então, sendo Ele sobre todas as coisas e habitando em mim e habitando em ti, nós temos poder que nos foi dado no nome de Jesus. Amém, meus irmãos.